Olá, muito boa tarde. Hoje, segunda-feira, 16 de março de 2015, estamos aqui mais uma vez no programa Saúde em Dia. Isso é possível aqui na Web TV São Caetano. E no programa de hoje, eu, Dr. Ângelo Pavinha, mais de 30 anos médico aqui em São Caetano, tenho o prazer de ter aqui mais um entrevistado da área médica, tá? E com, olha, coisas incríveis que eu estava aprendendo ali fora, tá? Com ele, e num assunto que realmente não é um assunto tão normal assim no dia a dia, que vocês vão saber já já. Mais uma vez, muito boa tarde. No programa de hoje vamos falar sobre doenças raras. Doenças raras. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, elas podem chegar a 8 mil o número de doenças raras, atingindo assim de cerca de 3 a 5% da população global. Para a maioria das enfermidades ainda não há tratamento específico, e as pesquisas de desenvolvimento de terapias são recentes para os padrões da medicina, cerca de mais ou menos 30 anos. Para falar mais do assunto, recebo aqui o Dr. Paulo Brenes, médico neuropediatra do Hospital Brasil e professor assistente da disciplina de neuropediatria da Faculdade de Medicina do ABC. Boa tarde, Dr. Paulo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você e com os internautas. E vamos abrir essa discussão, vamos conversar bastante sobre o que é doenças raras, e vamos conversar com todo mundo aí, tentar esclarecer ao máximo o público, a população, desse tema tão empolgante que eu... É um desafio, né? É um desafio. Que eu tenho para a minha vida, né? Que nossa, é uma coisa muito bacana. É um desafio. A hora que eu fiquei sabendo, doenças raras, puxa, mas que desafio. É uma coisa meia... Olha, quando a gente vai para uma faculdade de medicina, aqueles livros e livros... Hoje em dia é tudo internet, mas tudo bem. Livros e livros e livros, aqueles compêndios enormes para se falar do trivial, hein? Imagina das doenças raras. Realmente, doenças raras, como o próprio nome já diz, né? São doenças geralmente de difícil diagnóstico, né? Então, os pacientes portadores dessas doenças, ou as famílias que estão envolvidas nessa situação com doenças extremamente raras, vem para a gente, às vezes, sem um diagnóstico, sem saber o que o paciente tem e tudo mais. Algumas vêm já com diagnóstico para tentar algum tipo de solução, algum tipo de tratamento. Mas geralmente, como o próprio nome já diz, raras, né? Raras quer dizer que é realmente de difícil diagnóstico, difícil tratamento e geralmente precisa de uma equipe enorme para a gente abarcar toda essa situação. E eu fiquei sabendo, por você mesmo, agora há pouco, desculpa estar chamando de você, mas a partir de agora aqui, ó, os doutores são os internautas, tá bom? Com certeza. Aqui não tem médico, não tem nada. Nós vamos sanar as dúvidas deles, tá bom? Lógico. Se você me permite, lógico. Que tá? Então, e eu fiquei sabendo que existe um ambulatório de doenças raras aqui na Faculdade de Medicina ABC, é isso mesmo? Isso mesmo. Já fazem 5, 6 anos, o Dr. Rubens Weinstein me trouxe aqui para a Faculdade de Medicina do ABC, nós abrimos esse ambulatório de doenças raras, nós atendemos toda a população do ABC e recebemos gente de todo o Brasil tentando fazer um diagnóstico de uma doença, uma patologia que até esse momento era desconhecida ou até esse momento não tinha diagnóstico. Então nós gratuitamente fazemos todas as segundas-feiras à tarde um ambulatório de 4, 5 horas, onde nós recebemos pacientes de todo o Brasil, principalmente da região do ABC, com essa intuição de tentar fazer diagnóstico e tratar essas doenças. E como é que os nossos internautas eles poderiam entrar em contato com esse ambulatório? Existe algum telefone, ou então algum endereço, ou eles entram em contato lá na internet, Faculdade de Medicina ABC, doenças raras? Acho que é melhor, né? Acho que sim. Eu tenho um ambulatório que chama Doenças Raras, Erros Inatos do Metabolismo, no qual é a minha especialidade. Só entrar na faculdade e agendar uma consulta e a gente vai atender com o maior prazer. Segundas-feiras? Toda segunda-feira no período da tarde. A tarde inteira. E é lá no próprio... na própria fundação. Na própria fundação mesmo? Lá na faculdade mesmo, na fundação, na Faculdade de Medicina. E quantas doenças raras são conhecidas mais ou menos, Paulo? Então, a gente tinha até o ano passado, 2014, uma estatística mundial de 6 a 8 mil doenças raras catalogadas. Então, isso são dados de 2014. Obviamente, a cada mês, a cada ano, isso vai aumentando, porque a medicina vai fazendo novos diagnósticos, novos desafios aí, e esse número tende a cada vez a aumentar. Mas assim, doenças raras, existem várias especialidades que estão envolvidas nisso.
Eu sou neurologista infantil, neuropediatria, então a gente tem muitos erros inatos do metabolismo, muitas doenças metabólicas envolvidas nisso, mas existem outras especialidades, por exemplo, reumatologia, cardiologia, ortopedia, onde existem doenças que a gente chama de doenças raras. O que é uma doença rara na realidade? Doença rara, segundo a Organização Europeia, em cada 5 pacientes você tem 10 mil. Então, uma doença para cada 2.000 pessoas, um acometido para cada 2.000 pessoas. Então é mais ou menos essa estatística que leva em conta a doença rara. Mas como as doenças raras estão muito ligadas à parte neurológica, à parte do desenvolvimento e à parte de regressão desse desenvolvimento, existem muitas doenças raras ligadas aos erros inatos do metabolismo, no qual nós somos uma especialidade aqui no ABC. Perfeito. E como é que surgem essas doenças? Então, grande parte dessas doenças, 80% a 90% dessas doenças, são genéticas. Existem famílias, né, geralmente acometidas de determinada patologia, determinada situação, e a gente estuda a genética. Obviamente, a genética e o projeto Genoma, o Exoma, ainda não está estudado na sua totalidade, mas a gente consegue, através de dosagens enzimáticas, dosagens de aminoácidos, ácidos orgânicos, várias possibilidades a gente fazer diagnóstico através de exames laboratoriais e da própria história que o paciente traz para a gente. Então, para você fazer o diagnóstico de uma doença rara, geralmente a pessoa já passou em vários especialistas. Então ele traz um calhamaço assim de exames, avaliações, exames radiológicos, já passou em vários especialistas e traz isso lá para a gente na fundação. E a gente, nos nossos R1, R2, R3, e eu como professor assistente, a gente pega tudo isso, examina pormenorizadamente esse paciente, tenta decifrar tudo que tem de positivo dentro desses exames e tenta bolar uma hipótese diagnóstica. E a gente vai seguindo essa hipótese, pedindo novos exames até a gente conseguir finalmente chegar num diagnóstico. Poxa, então não são aquelas consultas de 1 minuto, 2 minutos, não, isso aí demora demais, né, velho? Não, nosso ambulatório... É pormenorizado, né? Nosso ambulatório a gente atende mais ou menos em média 5 a 6 pacientes. Olha só. Quer dizer, nós não podemos ter volume nessa situação. Não dá. O paciente, ele é um paciente geralmente muito difícil, muito complicado, que traz uma história de vida arrastada, então a gente precisa pensar esses detalhes, conseguir entender os detalhes, fazer um excelente exame físico, exame neurológico e olhar tudo que ele tem na vida dele, para depois formular uma hipótese diagnóstica e partir para o diagnóstico. Depois ainda que a gente tem esse diagnóstico, existem, inúmeras formas, inúmeras maneiras diferentes de tratar. Ou, às vezes, simplesmente fazer o diagnóstico e se conformar com o diagnóstico. E estimular uma pesquisa, fazer alguma coisa. Às vezes pode não ter fim, né? Isso aqui mesmo, né? Isso é a grande expertise, a grande vontade, é a coisa que move o meu coração, na realidade. Porque é uma forma da gente estar pesquisando, evoluindo e ensinando os nossos residentes essa curiosidade, despertando nesses residentes que passam comigo no ambulatório essa vontade, essa coisa de, puxa, ele já passou em tanta gente, a gente não tem diagnóstico, vamos atrás, vamos estudar uma nova doença, vamos ver se a gente pode publicar alguma coisa num jornal, numa revista. A gente tem que despertar nos nossos alunos, que são os meus residentes, essa vontade, esse tesão de fazer diagnóstico. Ou seja, vontade de estudar mesmo, quer dizer, não é estudar um assunto, é estudar a medicina, né, como um todo, não é verdade? Na realidade a gente usa esse ambulatório, e esses casos que aparecem pontualmente para destrinchar, para estudar, e a gente acaba fazendo diagnósticos espetaculares, Então, por exemplo, ano passado a gente teve o 11º caso no mundo numa doença que chama Moving Hill Smith. Então, a Faculdade de Medicina do ABC publicou o 11º caso no mundo de uma doença extremamente grave, extremamente rara, sem tratamento, mas nós temos o 11º caso no mundo, entendeu? Então, é desse jeito que a gente gosta de trabalhar, é desse jeito, olhando os detalhes, vendo devagarzinho, pormenorizadamente cada paciente que a gente vibra, Que bacana, muito bom. E quais as características mais frequentes para a pessoa descobrir uma doença rara?
Existe? Se é que existe, né? Eu acho que não existe. Acho que não é tão diferente, né? Uma das outras. Né? É diferente, porque existem várias especialidades envolvidas nisso. Então você pode ter doença rara na ortopedia, na reumatologia, ou na neurocirurgia, ou na cardiologia. O que eu posso falar é da minha especialidade. Então, o que chama atenção nas doenças raras, na neurologia, é que a gente tem crianças mais ou menos normais que podem ter, ao longo da vida, patologias genéticas nas quais existe uma regressão no desenvolvimento. Então são crianças mais ou menos normais, ou que foram normais até uma determinada idade, e que fazem perdas das aquisições. Então é aquela criança que andava e para de andar, aquela criança que falava e para de falar, aquela criança que existe uma involução no seu desenvolvimento neuropsicomotor. Isso chama a atenção e essas crianças são a grande área de interesse na neuropediatria, que são as doenças crônicas evolutivas, que elas vão perdendo as aquisições no tempo e no espaço. Geralmente, obviamente, ligadas, né, à genética, tá? Mas sempre com alguma coisa a ser feita do ponto de vista neurológico, e algumas delas já existem tratamentos, né? Então a gente pode tratar, né, com medicações e tudo mais, e fazer com que a vida desses pacientes seja muito melhor. Wesley, já recebi a sua pergunta, estou aqui já falando para o Dr. Paulo, que logo após o intervalo, tá? Já vamos passar a pergunta para ele, nós não esquecemos não, tá bom? Aqui estamos na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. A partir de agora, pessoal, internautas, por favor, mandem as suas perguntas como o Wesley fez, tá? Que nós vamos começar o segundo bloco já com a pergunta do Wesley. Ou via internet normal, ou então através do WhatsApp, 11 94564 7884, 11 94564 7884, tá? Um minutinho, não saio daí. Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Programa Saúde em Dia. Eu, Dr. Ângelo Pavim, Dr. Paulo Brenes, está nos brindando aqui com o assunto doenças raras. Um minutinho, voltamos já já. Tchau, tchau. Aí, gente, dá uma olhadinha aqui na mercadoria. Celebridade, não é não? E deve acreditar que eu nunca saí no destaque? Eu fui Miss Laje 2007, 2008. Eu tenho luz. A natureza foi super generosa comigo e eu tô a fim de dividir. Aqui eu na capa do destaque. Mereço ou não mereço um destaque? No destaque? Não. O que interessa é destaque. A USCS está completando 46 anos com motivos de sobra para celebrar. O curso de medicina já é realidade e novos cursos na área da saúde começam em 2015. A Universidade Municipal de São Caetano do Sul segue investindo em educação, pesquisa e extensão. Faça a USCS e desenvolva o seu melhor. Universidade Municipal de São Caetano do Sul. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Olá, pessoal. Depois de um minutinho de intervalo, voltamos aqui no programa Saúde em Dia. Isso é possível aqui na Web TV São Caetano. Eu, Dr. Ângelo Pavim, há mais de 30 anos médico aqui em São Caetano, junto com o Dr. Paulo Brenes, neuropediatra, aqui da Fundação, médico assistente aqui da Fundação Santo André, e que está nos brindando aqui com o assunto doenças raras. Inclusive, ele nos falou que existe um ambulatório aqui de doenças raras, tá? Completamente sem pagar, sem custo algum, para que as pessoas elas possam pegar e descobrir essa sua nova doença, tá bom? Eu tenho prometido para o Wesley a pergunta dele. Wesley, muito obrigado pela sua pergunta, tá bom? Um abraço, continua com a gente. É o Wesley de Santo André. Sim. Tá? É preciso um encaminhamento de outro profissional da saúde para passar no ambulatório da Faculdade de Medicina? Obrigado pela pergunta, Wesley. É preciso sim. Geralmente a pessoa passa no pediatra, no posto de saúde, e esse pediatra do posto de saúde é que faz o encaminhamento para a gente, tá? Outras especialidades, né, otorrino, dermato, cardiologia, também faz, mas geralmente precisa do encaminhamento, né, tem que ter passado pelo menos no médico. Com esse encaminhamento consegue a consulta com gratuidade e com muita facilidade.
Eu bato sempre na tecla aqui que as pessoas estão com algum problema, por favor, procurem um médico. Não procure o balcão da farmácia. Exatamente. Quando você quiser ir para a farmácia, você pega a receita do médico, vai na farmácia e compra o seu medicamento, não é verdade? Exatamente. Porque senão ele pode, inclusive, bloquear, sabe, qualquer tipo de sintoma ou sinal que você possa ver lá no próprio ambulatório, não é verdade? Exatamente. A gente gosta que já venha referendado, recomendado e a gente tem o maior prazer de atender todo mundo, entendeu? Mas geralmente vem referendado geralmente pelo pediatra, tá? Geralmente é o pediatra que manda o paciente para a gente. Outra pergunta, José Macedo de São Bernardo. Obrigado, José Macedo. Continua com a gente. O uso excessivo de medicamentos pode desencadear alguma doença rara? Pode sim, né? Existem várias patologias que são desencadeadas por medicação. Não é a coisa mais comum, mas existem medicamentos que podem desencadear algumas doenças raras, sim. Ou seja, tomar medicamento por conta própria, não façam isso. Tá? Já estão careca de saber que na própria dengue, se tomar um AS, vai ter hemorragia, não é verdade? Exatamente. Pessoal, legal. Boa pergunta, né, José Macedo? Continua com a gente aqui. Mande mais perguntas, tá bom? Doutor, quando a gestante faz o pré-natal, é possível diagnosticar algum tipo de doença no pré-natal? Então, o pré-natal é muitíssimo importante e existem várias pistas, né, no pré-natal que podem dizer para a gente que esse paciente vai ter uma doença rara, não é verdade? Então, por exemplo, as cromossomopatias, né, as doenças mitocondriais, as lisossomopatias, outras doenças genéticas, quando diagnosticadas pré-natal, a gente pode, né, tomar alguma conduta e tudo mais. Então, um pré-natal bem feito é muito importante para a gente ter um bebê nascendo em boas condições. Então, o pré-natal feito com obstetra, com ginecologista, é fundamental para a saúde do bebê. Se a gente desconfia que existe uma patologia genética, a gente pode fazer esse diagnóstico e na hora do nascimento desse bebê, a gente vai recebê-lo ao mundo, né, vai receber ele de outra maneira. Pode ser que esteja uma indicação de uma cesariana, pode ser que vá nascer por parto normal, mas a gente vai saber mais ou menos o que está acontecendo para a gente receber esse bebê da melhor maneira possível. Para ele ter uma boa nota, né, que é o Apgar, para ele não nascer com anóxia, para a gente receber ele em boas condições. Existem diagnósticos que a gente faz durante a gestação, mas as leis brasileiras não permitem, de maneira geral, a condição do aborto, né? A gente só consegue o aborto no Brasil em determinadas condições. Mas é importantíssimo um pré-natal, né? Um pré-natal bem feito, isso vai ajudar muito qualquer gestação. E quando a mãe descobre na infância uma doença rara, as chances de cura elas aumentam? Existem doenças raras que a gente simplesmente faz o diagnóstico e que isso é muito importante para a família também. Existem doenças raras nos quais existem tratamento, tanto medicamentoso quanto terapias alternativas, tipo físio, fono, terapia ocupacional. Mas, na medida em que a medicina avança, o que não se tratava, o que não se tinha tratamento há 5, 10, 20 anos atrás, está sendo possível tratar hoje em dia. Então hoje a gente pode prescrever medicações que não existiam há muitos anos atrás, que melhoram a condição desse paciente ou até curam determinadas doenças que eram intratáveis há muitos anos atrás. Então, se você tem uma doença e que você acha que é uma doença rara e hoje em dia está sendo possível tratar, traga para a gente, porque a gente vai fazer esse tipo de tratamento. Agora, se essa doença rara ela não tem tratamento, paciência, você vai receber o nome da doença e a gente vai fazer o possível para tratar da melhor maneira possível. Muitas delas não têm cura, né? Mas a família pode vir no ambulatório e a gente vai tratar e vai explicar para a família que essa doença não tem cura, mas tem um tratamento. O tratamento é esse. Na medida em que a medicina vai avançando, novas terapias, novas medicações, novas possibilidades vão ocorrendo. E se isso ocorrer dentro desse período, a gente vai tratar. Perfeito.
Temos mais outra pergunta no ar. Magda de Diadema. Obrigado, Magda. Continua com a gente, tá? Doutor, teve um caso na mídia de uma garota que tem muitos pelos no corpo e os pais tiraram a criança da escola por sofrer bullying. É possível ter cura dessa doença? Se bem que o pelo no corpo não é uma doença, o pelo do corpo é um achado, na verdade? Então, mas vamos tentar orientá-la. Então, o pelo no corpo é simplesmente um sintoma isolado, ou um sinal na realidade, é um sinal que a gente está vendo num determinado paciente. Ele isoladamente não tem nenhum significado, mas o que eu aconselho para ela é encaminhar ela para o dermatologista. O dermatologista vai orientar a senhora se isso faz parte de uma síndrome isoladamente ou se isso faz parte de uma doença. Se fizer parte de uma doença e for realmente uma doença rara, o dermatologista vai saber orientar a senhora da melhor maneira possível. Nesse caso, eu acho, né, que é de bom tom também uma avaliação psicológica para ajudar essa menina nessa circunstância e nessa situação. Mas isoladamente eu não vejo isso como uma doença rara. Se bem que a gente tem que olhar o paciente, a gente tem que examinar e ver isso dentro de um contexto global. Porque existem doenças raras nos quais isso é um sintoma, mas não obrigatoriamente é a própria doença. O que o doutor está querendo dizer é simples, Magda. Você tem uma pessoa com febre e ela está tossindo. Pode ser gripe, pode ser pneumonia, pode ser sinusite, pode ser uma infecção, ou pode ser uma doença virótica. Isso é que são sinais e sintomas, entendeu? Ele não pode falar aquilo que é, não é verdade, doutor? Exatamente. Não pode falar aquilo que é, porque ele não tem todos os dados. Ele não tem o raio-x, no caso da pessoa com a febre, não tem o raio-x de tórax, da face. Então, isso é apenas um sinal, um sintoma de uma doença. E eu acho que, no mínimo, ele precisaria pegar e ver o paciente, não é verdade? Isso, exatamente. Para poder, pegar e ver. O médico, né? Mas dentro desse contexto, eu acho que o verdadeiro encaminhamento seria o dermatologista e uma avaliação psicológica nesse momento. E aí, se eles acharem mais alguma coisa, eles encaminhariam para a gente. Perfeito. Obrigado, Magda. Continua com a gente, tá bom? Tratamentos de pacientes com doenças pouco conhecidas pela população, eles são cobertos pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, doutor? O SUS, né, tem melhorado muito, né, e agora existe um programa de cobertura de todas as doenças raras e eles realmente estão abarcando e estão pagando essas medicações. São medicações extremamente caras, extremamente únicas, né, e como os pacientes pontualmente vão tomar isso, existe todo um protocolo no qual o SUS abarca tudo isso e esses pacientes recebem gratuitamente as medicações sim. Né? Existe toda uma burocracia, né? A gente faz o diagnóstico, a gente encaminha para o SUS e o SUS paga as medicações sim. O senhor falou que é recente. Essa seria a portaria 199? Exatamente, exatamente. Que foi criada pela Secretaria Nacional de Política Nacional, né? Exatamente. E isso ajuda, né, os pacientes que, né, é impossível pagar uma medicação $1.000, $2.000, né? Então o SUS ajuda os pacientes recebem essas medicações, eles vão pegar no SUS, voltam, aplicam e realmente, né, quando você tem o tratamento, o SUS ajuda esses pacientes. Outra pergunta no ar da Marta Santos, da Vila Guilherme. Obrigado, Marta. Continua com a gente, tá bom? Doutor, minha irmã descobriu que o filho dela é portador de fenilcetonúria. Tem poucos meses de vida. Como é o tratamento? Puxa, se descobriu precocemente a fenilcetonúria é uma alegria, né? Porque assim, a fenilcetonúria é uma aminoacidopatia que se você descobre precocemente, simplesmente a criança não recebendo a fenilalanina vai ter um desenvolvimento normal. Então, é uma aminoacidopatia que é curável, tratável, que a criança vai ser absolutamente normal. Então o que tem que fazer? Simplesmente fazer uma dieta e esse paciente vai ser uma criança normal, porque precocemente foi feito esse diagnóstico. Então, excelente que foi descoberto precocemente, excelente condição de vida, não vai ter nenhuma restrição. Um paciente como esse, porque eu estou vendo uma coisa assim, olha só, doutor, minha irmã descobriu que o filho dela é portador de fenilcetonúria e tem poucos meses de vida. Será que não seria um caso
para um ambulatório de vocês? Não. Sim, é um caso para o nosso ambulatório, mas alguém já fez esse diagnóstico, alguém já está tratando esse paciente e, pelo jeito, está tratando de maneira adequada, fazendo a Até dieta. um diagnóstico desse, né? Fazendo a dieta. Isso faz parte do exame do pezinho. No exame do pezinho, né, você tem isso, né, você tem a dosagem da fenilalanina e você faz o diagnóstico né, logo depois que nasce o paciente. Você fazendo esse diagnóstico, pronto, é só você fazer a restrição e o paciente tem uma vida absolutamente normal. Alguém deve estar tratando esse paciente da maneira adequada e esse paciente vai muito bem, obrigado. Marta, vamos sorrir, não vamos falar que tem poucos meses de vida não, vamos torcer aqui e vai dar tudo certo, hein? Com certeza tá absoluta, bom? Não é verdade? O paciente vai super bem, né? Que legal, bacana. A falta de informação e a demora no diagnóstico podem levar a pessoa à morte? A demora no diagnóstico é uma coisa que acontece em muitos casos, né? Porque às vezes o diagnóstico ele é difícil. Então às vezes o paciente já vem, né, carregando isso por alguns meses, alguns anos, na dificuldade de fazer o diagnóstico. Na medida que você faz o diagnóstico, você tem a possibilidade ou não de tratar. Como eu falei, muitas dessas doenças, como a fenilcetonúria, que acabou de ser exato, o exemplo maior, né? O exemplo maior de tudo isso, é tratável e curável. Quer dizer, o paciente vai precisar fazer a dieta. E com a dieta, hein? Vai fazer a dieta a vida inteira, mas vai ter uma qualidade de vida como a nossa, não vai ter nenhuma restrição na qualidade de vida. Que beleza. Mas existem muitas dessas doenças que você faz o diagnóstico e não existe tratamento. E aí fica mais difícil de você explicar isso para uma família, ou para um pai, ou para uma mãe. Então, aí você vai ter que ter muita calma, habilidade, jogo de cintura, mas você tem que contar a verdade e a condição verdadeira dessa patologia no momento. Então, se tem tratamento, tem tratamento. Se não tem tratamento, não tem tratamento. E às vezes o prognóstico dessas doenças não é tão bom como no caso da fenilcetonúria. Às vezes a gente sabe que o paciente vai ter 2, 3, 5 anos de vida e a gente tem que contar isso para a família. E a gente tem que falar que não tem tratamento, porque senão o cara fica desesperado, a família fica desesperada e procura alternativas fora da medicina que não são verdadeiras e que acaba se tornando um transtorno, né, tanto econômico, porque a pessoa procura alternativas que não são médicas e acaba desesperada procurando coisas que realmente não existem. Então, você tem que orientar e nem ser otimista e nem ser pessimista. Contar a realidade para esse paciente. E você falando a verdade, sempre a verdade, você vai levar esse paciente da melhor maneira possível. Mesmo que não tenha tratamento medicamentoso. Se você precisa que essa família tenha um aconselhamento psicológico, ela vai ter. Se a criança precisar de um segmento psicopedagógico, vai ter. Fonoaudiológico, vai ter. Terapia ocupacional, vai ter. E nós vamos oferecer tudo isso. Pode ser que não tenha tratamento e a criança vai continuar piorando, vai continuar evoluindo, degenerando. Mas pelo menos a gente tem um diagnóstico e a família sabe o que vai acontecer com o seu filho ou com o seu ente mais querido, né? Doutor Paulo, estão chegando perguntas de todos. Eu acabei de ler uma outra ali, mas já estão me dando o sinal que eu tenho que acabar o programa. Eu gostaria de pedir encarecidamente um e-mail seu ou da Ambulatório de Doenças Raras, aquilo que o senhor quiser, para que a gente encaminhe essas perguntas ao senhor e o senhor possa respondê-las, por favor. Então, é um prazer. Né? Eu estou à disposição para voltar ao programa quando... Nós agradecemos. Quando quiser. O meu e-mail pessoal é paulobrenes@uol.com.br e todos os internautas que quiserem fazer as perguntas podem mandar as perguntas para esse e-mail, paulobrenes@uol.com.br, ou se dirigir à Faculdade de Medicina do ABC, no qual nós temos um ambulatório com 6 ou 7 residentes especializados em neuropediatria. E nós temos o maior prazer em receber todos os pacientes do mundo, porque a gente quer isso. É o que a gente vibra, é o que a gente se emociona e a gente gosta. Você tem que agradecer muito a sua presença, viu? Muito obrigado. Tenho certeza que os internautas eles estão assim, eufóricos, tá bom? Muito obrigado, viu? Muito obrigado e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado. Isso só foi possível na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Eu, doutor Anjo Pavinha, há mais de 30 anos, médico aqui em São Caetano, nosso programa, Saúde em Dia. Esse programa não é meu,
tá? É seu, é para vocês, tá bom? Eu gostaria de marcar um novo encontro com vocês na próxima segunda-feira, às 15h30, aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado e até lá. Tchau, pessoal. Até lá. Tchau.